TV Assembleia. Informação com credibilidade. O governo federal tenta aprovar ainda este ano a reforma da Previdência, agora com um texto um pouco mais enxuto, reduzido e um pouco mais brando. Para falar com a gente sobre isso, a gente recebe aqui no estúdio Alan Rocha, que é o presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário. Alan, tudo bem? Obrigada pela presença. A satisfação é minha. O Senado concluiu uma CPI recentemente que disse que não há um rombo na Previdência, não há esse déficit. Realmente não há. Vários estudos apontam que o sistema previdenciário ele não tem um déficit, justamente porque, com a Constituição Federal de 88, o Constituinte foi muito inteligente observar o quê? Somente as contribuições dos empregados e dos empregadores, a conta não ficaria no azul, ela estaria no vermelho. E criou o quê? O Sistema de Seguridade Social. Dentro desse Sistema de Seguridade Social, existem outras contribuições que não são aquelas pagas pelos empregados e não pagas pela parte patronal dos empregadores, que sustentam esse sistema previdenciário. E aqui eu posso citar PIS, CONFINS, praticamente todos os serviços e todos os produtos, e CID, PIS e CONFINS, a contribuição social sobre o lucro líquido e os concursos de prognósticos, que são jogos de loterias. Toda vez que algum cidadão joga na Loto Fácil, Mega Sena, essas questões, parte daquela arrecadação vai para onde? Para a Previdência Social. Então, quando se faz a conta observando esse sistema de seguridade social, a conta é positiva. E o que a Constituição Federal diz? Que se deve criar o orçamento próprio da Seguridade Social. Esse orçamento não deve, nenhum dos recursos que ali estão, compartilhar ou servir para pagar despesa de nenhum outro orçamento do governo, ou seja, do seu orçamento fiscal, ele não pode fazer isso, mas infelizmente isso não é feito. E a CPI foi justamente em busca disso. Seguir o que diz a Constituição Federal, fazer as contas com esses números, quando se chega num número azul. Tem que haver uma reforma da Previdência? De que forma ela deveria ser feita? Dessa forma que está aí hoje, com essa proposta, ou deveria mudar alguma coisa? A forma como foi apresentada essa reforma da Previdência, ela só tem uma penalidade ao trabalhador e ao segurado da Previdência Social. É somente ele que paga a conta por desajustes fiscais do governo, de várias administrações. E o que ocorre? O primeiro ponto, o governo deveria dialogar e apresentar para a sociedade números verdadeiros. Números dentro desse sistema de seguridade social. Ou seja, mostrar que a conta não é vermelha, que a conta é positiva, e a partir daí se discutir o quê? Se discutir uma reforma do ponto de vista da sustentabilidade. Não sou contra discutir idade mínima. A partir do momento em que nós temos uma longevidade aumentando e uma taxa de natalidade baixando, há necessidade de discutir isso. Mas nós temos que discutir isso do ponto de vista para manter o sistema ao longo dos anos, para o sistema ele consiga pagar as aposentadorias de todas as gerações. É impensável imaginar que se aumenta hoje a idade mínima, se cria uma idade mínima, somente da forma como o governo está apresentando, que amanhã a conta já vai estar no azul. Reflexo disso não é para agora, reflexo disso são para gerações futuras. Então, o primeiro ponto que nós defendemos, que o Instituto Goiano de Direito Previdenciário defende da reforma, é uma reforma estrutural. Criar o orçamento próprio da Seguridade Social. A partir daí, discutir o que é necessário para manter a Previdência perene. O primeiro texto que foi apresentado, ele era um texto mais severo, né, com relação aos direitos do trabalhador. Ele agora está um pouco mais brando. Ele realmente está desse jeito ou foi uma maquiagem? Foi uma maquiagem, até porque somente 3 pontos que foram retirados e alguns pontos que se tirou de um lado e esticou de outro, tornando ele um pouco mais severo. Exemplo, a aposentadoria de quem está na iniciativa privada, que é regido pela CLT, que é o Regime Geral de Previdência Social, ela reduziu o tempo de 25 para 15 anos, para a mulher com 62 anos e para o homem com 65 anos. Mas para se ter uma aposentadoria com 100% da média das contribuições, é necessário 40 anos de contribuição. Se o segurado homem, a segurada mulher, atingindo a sua idade de 62, 65, tiver só 15 anos de contribuição, o valor do benefício dele será de 60% da média. Isso significa o quê? Que as aposentadorias serão achatadas no salário mínimo. Então isso não é um texto enxuto, não dá para tratar dessa maneira. Um outro ponto também, e esse aí foi totalmente retirado, que é a questão dos benefícios assistenciais, que é popularmente conhecido como LOAS, que estava alterando a idade para 68 anos. Voltou a idade para 65 anos. Então, nesse ponto, o governo realmente recuou. E a questão dos trabalhadores rurais, que diz que continua da mesma forma. Não continua.
ele trouxe a idade de novo para 60 anos para o homem, 55 para a mulher, mas manteve a exigência de contribuição, ou seja, ele tem que contribuir no mínimo 15 anos para ter direito desse benefício. Como as regras estão hoje, ele não tem que contribuir, mas tem que comprovar o exercício da atividade rural dentro do sistema de economia familiar. O que é sistema de economia familiar? É aquele em que tudo que se produz é unicamente para subsistência, ou seja, para manutenção da família, do grupo familiar. E com relação aos servidores públicos? Algumas propagandas foram veiculadas, talvez dando uma carga maior do que eles têm com relação à Previdência. É isso mesmo? Como que é a relação do servidor público nessa reforma da Previdência? O governo manteve a aposentadoria do servidor público como ele apresentou a proposta originária, para aposentadoria com 65 homem, 62 mulher e 25 anos de contribuição. A questão que o governo quer mostrar é que a área pública, que o serviço público, ele tem alguns privilégios. Mas, na verdade, o que tem que se entender é que o sistema previdenciário do serviço público só passou a ser contributivo em 98, com a emenda constitucional número 20. Antes disso, bastava ser servidor público e tinha direito de se aposentar. Ou seja, foi uma letargia que quem demorou a acordar nisso foram os governantes. Claro que um sistema não poderia se manter com isso num mínimo espaço de tempo, não vamos falar nem num médio espaço de tempo. Mas a própria legislação que trouxe essa obrigação, na sequência da emenda constitucional 40, da emenda constitucional 41, trouxe também a necessidade de separação de caixas. O que é isso? Que deveria separar em 3 caixas. O caixa daqueles servidores que se aposentaram e nunca contribuíram, que esse vai ser no vermelho a vida toda, o caixa daqueles que se aposentaram com pouca contribuição e o caixa daqueles que a vida toda contribuíram para o sistema previdenciário. Então, quando se faz essa divisão, nós vamos ter a real noção desse déficit. Quando não se faz ela e coloca tudo num bolso só, vai ser deficitário. Não há a mínima condição para isso. E tem que lembrar também que existe inclusive um estudo que diz que quando um servidor público ele ingressa, ele passa num concurso, ele é mantido por 70 anos dentro desse serviço público. O que se leva em conta, o que não se leva em conta nesse estudo? Que ele sempre contribui. A aposentadoria do servidor público, ele contribui quando ele está na atividade, depois da emenda constitucional número 20, claro, né, de 98, depois de 98, e também contribui na inatividade. Então, acho que isso tem que ser tratado de uma forma mais séria, apresentando esses 3 caixas para que nós possamos saber o que é necessário reformar e, inclusive, fazer o estudo atuário, que é o estudo que busca, e é até um princípio da matéria previdenciária, um estudo que busca o quê? Equilibrar as contas. Ou seja, se eu preciso aumentar a alíquota do servidor público ou preciso fazer mais concurso para chegar a um número exato. Está precisando de um pouco mais de clareza para a população com relação a essa reforma da Previdência, o senhor acha? Sim, totalmente. Não houve diálogo com a sociedade e justamente essa ausência de diálogo que o governo não promoveu e buscou simplesmente fazer informes publicitários que muitas vezes não correspondem à realidade do texto que foi aprovado, isso aí gera uma consequência, que é essa dificuldade que o governo tem hoje de aprovar a reforma da Previdência Social. É até a dificuldade de entendimento da população, né, a respeito disso. Da própria população e até dos parlamentares que Sim. não estão convencidos da necessidade dessa reforma como ela foi apresentada. Qual é o entrave principal dessa reforma que você acredita para poder votar positivamente? Eu acho que o primeiro aspecto dessa reforma é o ponto de vista eleitoral. Com as eleições do ano que vem, as bases se preocupam em aprovar uma reforma em que não houve diálogo com a sociedade, que não houve uma comunicação com a sociedade devida, que não foi debatida, que não carrega áreas de justiça, que não tem na sua essência o objetivo de sustentabilidade, pelo contrário, busca achatar, colocar o valor do benefício previdenciário ao salário mínimo. Então, todas essas questões que a sociedade entende que não são pertinentes, que não são justas, é o maior entrave que existe para aprovar essa reforma da Previdência. Até porque a votação será aberta, né? Provavelmente não sei se eles ficaram temerosos com a população, já que a rejeição está acima de 70%, né, da opinião pública. Exatamente, tem uma rejeição alta. Me parece que foi feita uma pesquisa recentemente em que mais de 70% da população não concorda com a proposta como ela foi apresentada,
em que também mais de 80% da população existe uma rejeição sobre esse aspecto também, e todos esses números associados com essa total ausência de clareza e que não se debate com a sociedade com números verdadeiros, com os números que foram apresentados na CPI da Previdência Social, números que também não chegaram somente na questão do superávit que a Previdência tem, mas os devedores do sistema previdenciário, que hoje somam 450 bilhões de reais. Por que isso não é cobrado? As diversas desonerações que são feitas no sistema previdenciário, ou seja, algumas categorias da indústria ou do ramo empresarial tiveram desonerações, elas não pagam aquele valor exato que elas devem pagar de PINs, COFINS, ou seja, das contribuições sociais, e isso leva a crer o quê? Como que um sistema é deficitário e você renuncia à receita? É algo que tem que ser pensado. Então já mostra um ponto de contradição. Você acredita que ela vai ser aprovada? Eu quero crer que não. Eu quero acreditar que a reforma não será aprovada dessa forma, até porque isso é contra a população, é contra o trabalhador brasileiro, é colocar ele como pagador de conta de ajustes fiscais que aconteceram no passado, e isso não pode ser mais aceito. Não há condição mínima de se aprovar uma reforma de tal magnitude, com tal supressão de direitos, ou seja, até um retrocesso social que é proibido pela Constituição Federal, sem que isso seja bem explicado para a população. Bem discutido, isso não está explicado e nem discutido com a população. Tá ok. Alan Rocha, presidente do Instituto Goiano de Direito Previdenciário, obrigado pela presença aqui na TV Assembleia. É sempre uma satisfação, sempre à disposição de todos. Obrigada. TV Assembleia. Informação com credibilidade.